Sejam bem-vindos à minha oficina, eu sou Leonardo Afonso. Esse aqui é o vídeo número 2 da série sobre óleo dinamarquês. Então, se você ainda não assistiu o primeiro episódio, vale a pena dar uma conferida para poder ficar inteirado sobre o assunto. No primeiro episódio, eu abordei um pouco sobre a história do óleo dinamarquês, né? Como o homem vem manipulando esses elementos durante as eras. E nesse episódio eu quero mostrar um pouco do funcionamento de todo esse negócio aqui. Para isso a gente precisa conhecer tanto os componentes da mistura como a madeira. Para a mistura do óleo dinamarquês a gente vai precisar de um verniz brilhante, de um solvente e de um óleo secativo, seja ele óleo de linhaça, óleo de tung, óleo de noz ou outro óleo secativo que possua essa propriedade. Quanto ao solvente, o importante do solvente é que ele seja compatível ao verniz que estiver sendo usado. Então é importante se atentar às especificações do verniz, porque ele sempre vem discriminado qual o seu solvente, seja ele aguarrás ou thinner. Então essa informação é muito importante, senão a mistura desanda. Misturado esses três componentes e partes iguais, a gente tem uma mistura como essa. Vale lembrar aqui que essa mistura é feita de elementos secativos, então é bom sempre ter um recipiente muito bem lacrado para que a substância não evapore e comece a promover a secagem da substância. É importante lembrar também que é uma substância inflamável e tóxica, uma vez que vai na sua composição vernizes e solventes à base de nafta, né? Dito isso, vamos entender a madeira. Como a madeira funciona. Vamos dar uma olhada aí microscopicamente como a madeira funciona. A gente pode reparar que a madeira é feita por fibras, né, em forma de tubos, montando todo esse material aqui, entre outras substâncias. Então basicamente aqui nós temos um feixe de tubos. Esses tubos continuam trabalhando junto à madeira conforme a umidade do ar. Então é perceptível quando você tem uma umidade do ar maior, a madeira ela vai absorver a umidade, e quando o tempo está mais seco, ela vai botar essa umidade para fora. Com esse princípio, esse princípio é o princípio que vai ser usado com esse tipo de acabamento e acabamentos em óleo no geral. Por quê? A gente vai fazer a aplicação da substância na superfície e essa superfície, essa madeira, vai funcionar como uma esponja, capilarizando para o seu interior todos esses componentes. Então todos esses componentes vão ser absorvidos pela madeira, vão encharcar suas fibras e durante o processo de secagem de cada um deles, eles vão começar a fazer parte dessas fibras, né? Então a gente vai promover um entupimento dos poros. Uma vez que o solvente vai evaporar, o verniz vai fazer o seu processo de secagem, criando uma película, só que essa película interna, uma vez que ela foi enviada para dentro junto com o solvente, e o óleo secativo, que vai fazer seu processo de cura e oxidação, promovendo durante esse processo uma cadeia de polímeros, ou seja, formando um plástico, como aquela película que a gente encontra no verniz. Afinal de contas, muitos vernizes são feitos a partir de óleos secativos, né? Como óleo de linhaça, por exemplo. Então eles vão se comportar da mesma maneira, só que tudo isso dentro do poro da madeira. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Para essa aplicação, você pode usar ou um pano, ou um pincel, né? Ou ambos os materiais, dependendo do tamanho da superfície ou o nível de detalhes que você quer atingir com o acabamento. Então a gente pega o produto e vai aplicar sobre a superfície. Eu também posso colocar o produto sobre a superfície e espalhar.
Durante esse processo, a gente pode ver já a madeira fazendo absorção e mostrando o seu padrão de superfície. Feito isso, essa madeira ela vai fazer a absorção desse produto, né, a nível molecular, e após isso vai sofrer todo esse processo que eu falei agora de secagem. Então ele não é um acabamento que cria filme sobre a superfície. Esses acabamentos oleosos, eles são conhecidos como acabamento de poros abertos, ou seja, ele é um impregnante. Ele não cria um casco de superfície como o verniz que se ancora na superfície e cria uma superfície superior a ela, né, promovendo uma selagem dos poros da madeira. Acabamentos a óleo e o acabamento de óleo dinamarquês, ele faz esse processo inverso. A madeira está capilarizando. Esse processo vai depender de madeira para madeira. Madeira mais moles, a gente vai ter uma absorção maior. Madeiras mais duras, essa absorção vai ser um pouco mais prolongada, né? E feito isso, a gente vai fazer a remoção do excesso na superfície. Vocês podem ver que essa madeira aqui estava bem seca, então quase que de imediato a madeira absorveu o produto, né? Então ela tem ainda potencial de absorção. Então eu posso colocar mais um pouco de óleo, deixar uma superfície com maior quantidade para que ela aos poucos vá fazendo essa absorção. Esse tempo ele vai variar de madeira para madeira. Então madeiras mais moles, isso acontece quase que imediato, né? E madeiras mais duras demora mais tempo para fazer essa absorção. Aqui eu coloquei uma quantidade maior de óleo. E vou deixar essa superfície com uma maior quantidade para ser embebida. Como eu devo proceder a partir disso, né? Essa madeira ela vai ter o seu tempo, né, para absorver grande parte desse produto. Esse tempo de secagem varia muito conforme a espécie, conforme a região, conforme o clima do dia, se está mais frio, se está mais calor, né? O ideal é que sempre que faça esse processo, acompanhe. Por quê? Porque não tem como estimar um tempo. Pode ser de minutos até horas. E principalmente nas primeiras demãos, onde a madeira ela está mais seca. Então é ideal você ir sentindo como a madeira está absorvendo. Se tiver necessidade de algum ponto de colocar mais óleo, você pode reaplicar. E aí você vai sentir esse material durante o tempo. A partir da primeira meia hora, você já vai começar a notar uma mudança nesse produto, né? Você vai ver que ele vai começar a ficar mais pegajoso, ele vai sair de oleoso e vai começar a ficar mais pegajoso, né? Isso significa que os elementos já estão se processando aqui. Então o solvente já evaporou e o óleo e o verniz estão começando a curar. Então esse é o momento para que a gente possa fazer a remoção do excesso. Então a gente também vai vir com o pano, vai fazer a remoção do excesso e vai deixar a madeira descansar. Por que é importante isso? Diferente de outros acabamentos, como o verniz, que muitas vezes a gente aplica e ele seca em pouco tempo, a madeira aparentemente seca de superfície está encharcada em seus poros. E esse material ele vai demorar um tempo. O verniz vai evaporar, o verniz vai secar, o óleo vai curar. Então se eu aplicar demãos logo em seguida, essa madeira já vai estar encharcada. Com certeza ela vai absorver pouco do material, mas é muito material que você vai desperdiçar. Então geralmente esses acabamentos a óleo, eles são acabamentos que requerem uma quantidade de mão maior. Geralmente esses acabamentos em óleo são acabamentos que levam mais tempo para você conseguir uma boa superfície, porque necessitam de diversas demãos com intervalos, né,
para que todo esse processo de cristalização da madeira de dentro para fora aconteça. Uma vez que não tem sentido eu ficar dando demãos sucessivas enquanto o processo de cura do material está sendo feito dentro da madeira. Os acabamentos a óleo nunca são acabamentos de superfície super brilhante. Por quê? Porque um fator importante para que a gente tenha um efeito brilhante na madeira é a reflexão da luz. Isso acontece com verniz, né, onde a luz bate na superfície e é refletida. Como esse acabamento acontece dentro para fora, essa superfície leva algumas demãos para que ela atinja uma lustração, uma vez que cada vez esses poros vão estar ficando mais entupidos e mais impregnados de substâncias que vão promover uma reflexão da luz. Aqui nós temos um exemplo de superfície que já recebeu algumas demãos, né, e também um polimento, e você aqui sim consegue começar a enxergar um material um pouco mais brilhante, né? Lembrando que não é um acabamento de alto brilho, né? A gente tem um brilho, o importante é a proteção, né? E isso vai promover um toque bem sedoso à madeira, né? E bem natural. Ainda é possível enxergar toda a sua estrutura de poros, né? Só que com um brilho bem natural. Bom, gente, nesse episódio eu quis trazer para vocês os fundamentos da composição da mistura do óleo dinamarquês, bem como todo o processamento dessa substância por parte da madeira. Todo esse conhecimento vai ser fundamental para a nossa próxima etapa, que é a etapa de aplicação do produto e como conseguir superfícies fantásticas com esse tipo de acabamento. Então, vocês fiquem ligados no próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!